Fala pessoal, estou aqui então para falar sobre o último conteúdo da nossa rede em cálculo numérico e computacional, que é a questão de ajustes de curvas, né? No último vídeo eu falei ali sobre as interpolações, né, que a gente trata o conjunto numérico de forma a interpolar valores, tá? São bons interpoladores, né, o linear e o quadrático, porém a gente precisa estar falando também da questão das ajustes, né? Ajustar uma função a esses pontos, né? Ajustar uma função, ela é muito melhor, já que ela consegue fazer melhores tendências, né? Melhores estimativas e até mesmo melhores extrapolações. Tá? Então, até agora, o polinômio de aproximação foi definido de tal maneira a coincidir o valor da função dada em pontos definidos, a questão da interpolação. Tá? Em certo tipo de problemas, isto pode não ser desejável, em particular se os valores forem obtidos experimentalmente e são, portanto, sujeitos a erros. Tá? Não é conveniente incorporar esses erros à função de aproximação, tá? Que reflita a tendência geral da função dada. Tá? Então a questão do ajuste, ele vai fazer uma melhor aproximação considerando esses possíveis erros nesses valores, ou seja, essa possível discrepância, essa possível divergência, a esse possível variância que esses dados podem ter. A gente está falando em termos estatísticos mesmo, né? Quando a gente faz a medida de um dado, ele contém um certo erro, né? Então a gente leva em consideração isso. Tá? Então, basicamente, a interpolação ela gera para a gente uma curva, né, que se ajusta, né, ou que passa perfeitamente para esses pontos. Porém, né, ele não leva em consideração os erros que estão contidos neles. Tá? O ajuste ele vai passar ou gerar para nós uma função que passa próximo a esses pontos, refletindo a tendência deles, mas com uma certa diferença, né? Note que deste ponto para a função você tem um certo erro, deste ponto para a função você tem um certo erro, deste ponto você tem um certo erro, ou seja, todos os pontos em relação à curva de ajuste, ela vai ter uma certa diferença, tá? Que é levando em consideração os possíveis erros que esses dados contenham. Tá? Desta forma, né, você tem um chamado mínimo de desvio possível, tá? Que vai trazer a tendência de forma melhor. Tá? Claro, a interpolação ela é interessante? Ela é um meio rápido, né, e um meio prático. Né? O ajuste ele já é mais elaborado, mas ele leva em consideração esses fatores. Tá? Então, ajuste de curvas ou funções. Né? As relações entre as variáveis envolvidas em um experimento podem ser classificadas em três tipos, né? Determinísticas, semideterminísticas e empíricas. Né? Nas relações determinísticas, as variáveis estão frequentemente relacionadas entre si por algum tipo de lei, que pode ser expressa por meio de uma fórmula matemática precisa, uma função. E qualquer variação nas observações é atribuída a erros experimentais. Tá? Nós temos as semideterminísticas, né? Alguma teoria prescreve um modelo, né? Então você pega ali um modelo matemático de previsão, já conhecido, já determinado, tá? Para a relação entre as variáveis, mas não os valores particulares dos parâmetros que aparecem no modelo. Tá? Então, normalmente você tem que calcular um parâmetro ou outro. Então, é necessário realizar experimentos para obter informações acerca desses parâmetros. Né? Por exemplo, a equação, a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Né? S0 igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. Você coleta alguns dados para determinar qual é a aceleração média, qual é a velocidade, e assim você pode utilizar aquela expressão, mas ela é uma expressão semideterminística, tá? Ela não vai trazer ali os valores já para você conseguir calcular diretamente.
Tá? Então você tem que determinar alguns parâmetros para essa função. Tá? Quando as relações entre as variáveis envolvidas não são conhecidas, né, resultam as chamadas relações empíricas, que é totalmente dado na forma experimental. Né? O que se busca neste caso é encontrar uma fórmula matemática que relacione as variáveis. Tá? Um gráfico feito com os valores observados das variáveis fornece uma ideia da relação entre elas e algumas variações aleatórias. Tá? Somente após ter o suficiente conhecimento sobre uma relação empírica é possível desenvolver uma teoria que conduza a uma fórmula matemática e, portanto, a um modelo semideterminístico. Tá? Então, quando a gente trabalha com um campo experimental, coleta de dados, né, muitas vezes não se tem uma expressão matemática já que faz essa associação, tá? E que é a maioria dos casos. Né? Existem casos que já existem as funções, né? Então elas são chamadas de determinísticas, você já tem a expressão que fornece o cálculo para elas, tá? E já tem a relação entre elas. Existem outros casos que nós temos modelos, que são as semideterminísticas, mas mesmo assim é preciso uma coleta de dados para que a gente possa definir os parâmetros para utilizar essa relação. Tá? E temos o terceiro caso, onde que a função ela é totalmente desconhecida, não existe relação, e a gente vai construir uma relação entre essas variáveis, tá? E gerar ali de forma empírica uma função que se ajusta a esse conjunto. É neste caso que nós estamos trabalhando. Tá? Claro, depois de muito tempo você batalhando, observando esses dados, você consegue chegar ali numa teoria e gerar uma expressão semideterminística. Tá? Mas não seria o caso nesse momento. Tá? Então, o que seria esse gráfico? Né? Seria o diagrama de dispersão. Né? O que seria o diagrama de dispersão? Quando eu trabalho com um conjunto de pontos, né, eu posso plotá-los em um gráfico. E através do comportamento desses pontos, verificar qual é a função matemática que melhor passa entre eles. Tá? Então, ela é uma etapa preliminar. Tá? Então, ao realizar a análise, né, entre as relações, tá, através desse esboço de coordenadas cartesianas, a gente consegue verificar o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem um conjunto XY, 0,2, 1,5, 2,7, 1,8, 4,5, 3,1, 5,9, 2,6, 7,2, 3,6. Tá? Se a gente coloca esses dados, então, num diagrama, né, nós percebemos que esses pontos estão localizados, né, onde eles estão localizados. E a gente pode verificar uma certa tendência. Né? Poderia tentar, no caso de uma interpolação, né, gerar uma função que passasse por todos eles. Eu faria algo deste tipo aqui. Tá? Agora, considerando um ajuste, né, eu poderia considerar uma reta passando por entre estes pontos. Tá? Note que ela tem uma certa diferença. Né? Ela não passa exatamente sobre esses pontos, mas a gente verifica um comportamento linear. Essa diferença é exatamente os pontos, ou a distância dos pontos, devido aos erros que eles podem conter. Tá? Então, o ajuste linear, tá, pessoal? O que seria o ajuste linear? Consiste em adequar uma função linear, uma reta, ao conjunto de dados. Então, note que lá na interpolação a gente ajusta uma reta para 2 pontos. Tá? Para o ajuste linear, a gente vai considerar todos os pontos. Então, a gente vai ajustar uma reta para todos esses pontos de forma geral, tá? Mesmo que ela não coincida com eles. Tá? E essa reta ela representa a tendência do conjunto. Então a gente vai estar associando uma função linear, polinomial do primeiro grau, que vai ser chamada de φ de x, que é uma função de ajuste, tá? Então não uma f de x, igual a A0 mais A1 vezes x. O que é esse A0 e o que é esse A1? Né? São os coeficientes. O A0 é o coeficiente linear dessa reta e o A1 é o coeficiente angular desta reta. Né? Como que a gente vai obter esses valores? Né? Eles são obtidos através de um sistema. Tá? Então, o A0 é o coeficiente linear,
a um coeficiente angular, tá? E esses valores de A0 e A1, eles são obtidos através desse sistema formado por M, onde M é o número de pontos conhecidos, então note que eu vou usar todos eles, tá? Não vou usar apenas dois, vezes o valor de A0, mais o somatório dos valores de X, vezes o A1, que vai ter que ser igual ao somatório dos valores de Y, tá? Então eu vou levar em consideração todos os valores de X, todos os valores de Y. Somatória dos valores de x vezes o A0, mais o somatório dos valores de x ao quadrado, vezes o A0, vezes o A1, vai ser igual ao somatório de x vezes o valor de y. Tá? E dessa forma vai refletir para a gente aqui os coeficientes para gerar essa função de ajuste. Tá? Vamos verificar. Né? Claro que a gente vai fazer isso de forma um pouquinho mais simples usando o Excel. Tá? Quando a gente pode verificar aqui, a gente vai precisar de alguns dados. Né? Quais são os dados? A gente precisa de M, que é o número de pontos. Tá? A gente precisa do somatório de X. A gente precisa do somatório de Y. Somatório de x elevado ao quadrado e somatório de x vezes y. Então, o Excel ele já está programado para fazer esse tipo de análise. Né? Eu vou digitar o valor de x, o valor de y, ele vai calcular o valor de x vezes y e ele vai calcular o valor de y elevado ao quadrado, de x elevado ao quadrado, e vai realizar essa somatória para nós. Então, a planilha já está configurada. Tá? Vou digitar também o valor de m, certo? Eu vou digitar aqui o valor de m, quantos são os pontos que nós vamos ter, e ele vai calcular para a gente o A0 e o A1, e se eu fornecer o valor de x, ele vai fazer a estimativa do valor de y também. Tá? Então vamos pegar o nosso primeiro caso. Nós temos aqui, considere a relação entre o tempo e o espaço percorrido. Então, para 5, o espaço percorrido foi de 10, para 8, 21, para 12, 34, para 15, 49. E ele quer que a gente ajuste uma função linear e estime aí o espaço percorrido após 1 minuto. Né? Lembrando que aqui a gente tem uma relação que o tempo está em segundos, então é importante que a gente faça a relação que a gente vai estar procurando a F, né, ou o sigma não, desculpem, né, o φ para 60 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos, tá? Um valor aproximado para ele. Note que trata-se de uma extrapolação, porque o nosso conjunto vai até 15, eu estou pegando 60. Tá? Então vamos lá, né? Temos tempos 5, 8, 12 e 15, tá? Então eu vou colocar aqui 5, 8, 12 e 15. Nós temos então 4 pontos, tá? Ele já calculou o valor do x ao quadrado e fez a soma. Tá? Nossos valores de y são 10, 21, 34 e 49. Temos então aqui o somatório de x é 40, o somatório de y 144, o somatório de x vezes y 1361 e o somatório de x ao quadrado 451. Tá? O nosso número de pontos é 4. Tá? Então ele forneceu aqui quem é o A0 e quem é o A1. Tá? Então a nossa função de ajuste linear, que seria a nossa f de x, no caso aqui uma f de t, né, vai ser dada por menos 9,6034, tá? Mais 3,8103 vezes x. Né? Então, o nosso coeficiente linear é o menos 9,60 e o nosso coeficiente angular 3,81. Nós queremos, né, estimar para 60, então a gente substituiria o x por 60 para verificar quanto nós teríamos de retorno. Tá? Neste caso, a gente pode simplesmente digitar então 60 nesse campo, né? E nós teremos que a distância percorrida para 60 segundos seria de 219,0172, tá? Então 219,0172
72. Tá? Temos aqui a nossa aproximação através do polinômio interpolador, do polinômio ajuste linear. Tá? A gente ajustou uma reta a esses pontos. Tá? Exemplo. Encontre o número de habitantes de uma cidade no ano de 1970, considerando os dados do censo mostrado na tabela e o ajuste linear. Tá? Então ele nos traz aqui 5 pontos, tá? De 1940 até 2000 e o número de habitantes. E ele quer que a gente determine para 1970. Tá? Lembrando, poderia fazer uma interpolação? Sim, tá? Mas no caso vamos aplicar o ajuste. Tá? Então vamos lá. É de 1940 a 2000. Os primeiros anos são em 20 e o último é em 10. Né? Então vamos só ajustar aqui 1940, 1960, 1980, 1990 e 2000. Tá? A população é de 19.600 no primeiro ano, 19.800 no segundo, 20.000 no terceiro, 20.100 em 1990 e 20.200 no último ano. Ela já fez todos os valores. Nós temos aqui então 5 pontos, vamos mudar o M para 5. Tá? Ele gerou aqui para nós os valores de A0 e A1, né? O coeficiente angular, o linear e o angular. Tá? Então nós temos que a nossa função de ajuste linear, deixa eu arrumar aqui, f de x, né? Φ de x, vai ser dada por 200 mais 10 vezes o valor de x. Tá? E nós estamos procurando aí estimar para 1970. Tá? Ou seja, a gente vai substituir o x por 1970. No caso, eu só vou digitar aqui 1970, a nossa planilha, ele vai estar para nós, então, 19.900. Né? Então, 19.900 pessoas, aproximadamente, seria o valor desta população. Tá? Bem simplesinho de ser feito. Vou colocar aqui também, né, uma fotinho do nosso sistema, na nossa planilha. Só um minutinho. Tá? Temos aqui então a nossa solução. Tá? Ajuste quadrático. Tá? Então, o que define-se o ajuste quadrático? Tá, pessoal? É ajustar uma função do segundo grau. Tá? Então, nós vamos ter a função y de x igual a A0, A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, onde A1, A0, A1, A2 são os coeficientes, tá? Que são obtidos por este sistema 3×3. Tá? E m é o número de pontos. Note que para esse caso a gente precisaria então do valor de quantidade de pontos, somatório de x ao quadrado, somatório de y, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x vezes y, somatório de x ao quadrado, somatório de x ao cubo, somatório de x à quarta e o somatório de x ao quadrado vezes y. Tá? Para isso, né, já que temos vários detalhes, a gente vai entrar aqui no ajuste quadrático. Né? Ele já está localizado. X e y,
vai calcular o x ao quadrado, o x ao cubo, o x à quarta, o x vezes y e o x quadrado vezes y. Tá? E aqui o ponto m, quantidade de pontos que a gente vai estar utilizando. Vai resolver o nosso sistema aqui pelo método de Cramer, tá? Vai gerar o valor de A0, A1 e A2 e a gente também tem aqui a opção para fazer a estimativa. Tá? Então vamos pegar o nosso conjunto, nós temos aqui meses e o consumo, tá, de água. Nós temos mês de janeiro, abril, julho, setembro e novembro, 5 pontos. Tá? Então para o mês 1, para o mês de abril, 4, para o mês julho, mês 7, mês de setembro, 9 e o mês de novembro, 11, tá? Nós teremos os seguintes consumos: 11 metros cúbicos, 9 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, 13 metros cúbicos e 15 metros cúbicos. Tá? Fez o nosso cálculo, precisamos lançar o número de M, então são 5 pontos, e ele vai retornar os valores de A0, A1 e A2. Tá? Então a nossa função de ajuste φ, neste caso, vai ser dada por nosso A0, 11,9194 menos 49 91,49 menos o valor de B é menos 1,2074 vezes x, mais o nosso A é 0,1383 x ao quadrado. Tá? E ele quer que a gente estime para o mês de agosto. O mês de agosto é o mês 8. Né? Então a gente procura o valor da nossa função para o mês de agosto, mês 8, que vai ser igual, vamos colocar então aqui no lugar de x o valor de 8, e ele vai apresentar que seria de 11,11 metros cúbicos, tá? 11,11 metros cúbicos, aproximadamente aí o valor do consumo para o mês de agosto. Tá? Então note que ele não fez algo linear, né? Se eu fosse considerar alguns pontos, por exemplo, entre mês de junho, julho e setembro, né? Poderia fazer uma linear, né? Ou uma quadrática aqui também, mas considerando todos os pontos, você tem uma estimativa um pouco melhor para este conjunto. Tá? Vamos tirar um printzinho aqui também, para a gente guardar. Deixar aqui a nossa solução. E o ajuste cúbico, tá, pessoal? O ajuste cúbico é ajustar, então, uma função polinomial do terceiro grau, tá? Considerando y de x igual a A0 mais A1 vezes x, A2 vezes x ao quadrado mais A3 vezes x ao cubo, ou seja, chegando no polinômio de ordem cúbica. E os coeficientes A0, A1, A2 e A3, né, são os coeficientes desse polinômio, eles são determinados por um sistema de ordem 4. Né? Onde que nós vamos precisar do m, somatória de x ao quadrado, somatória de x ao cubo, somatória de x à quarta, somatória de x vezes y, somatória de x à quinta, somatória de x ao quadrado vezes y, somatória de x à sexta, somatória de x ao cubo vezes y. Tá? E o m é o número de pontos. Certo? Como a gente vai fazer isso? Vamos usar a planilha também. Na própria planilha de ajuste, então você tem o linear, o quadrático e o cúbico. Note que o cúbico ele já tem uma maior quantidade de informações. Tá?
mas a gente vai simplesmente então lançar esses valores, né? Então ajuste uma função cúbica para os seguintes conjuntos de dados, né? Então nós temos aqui tempo e espaço, provavelmente, 2,2, tá? Então nós temos aqui 2,2 para x, 2,7, 3,5, 4,1. 4 pontos, né? Nossos valores de y, né? Tempo e espaço, né? 65 para o primeiro ponto, para o segundo ponto 60, para o terceiro ponto 53 e para o quarto ponto 50, tá? Lançamos, então, o número de pontos, 4. Aqui está feito o sistema pelo método de Cramer também. E nós temos aqui todos os coeficientes, A0, A1, A2 e A3. Tá? Então, dessa forma, a nossa função de ajuste cúbica para este conjunto, tá? Vai ser dado por 73,9236 mais 6,1549 vezes x, que é o valor do A1. O A2 é menos 6,62, menos 6,6296 vezes x ao quadrado. E o A3 é o 0,9037, mais 0,9037 vezes o x ao cubo, né? Temos aqui então a função de ajuste cúbica, tá? Ele só queria que a gente fizesse o ajuste, ele não pediu para a gente determinar um dado valor, então ele só queria esta informação. Tá? Ele só queria ajuste uma função cúbica para o seguinte conjunto de dados. Tá? Agora, se ele pedisse, né, qual seria a posição para o tempo de 10, né? Ou seja, exemplo, né, ele quisesse o φ para 10. Nós teríamos, então, jogando o valor aqui para 10, né, de 306,219, tá? Exemplo, tá? Exemplo. Ele não perguntou, ele só queria a função de ajuste, tá? Então a planilha ela já está todinha configurada para vocês, né? Simplesmente aplicarem-a para fazer o ajuste, certo? Vou colocar aqui também. Tá? E, gente, aqui vai ter mais uma sequência de exercícios, tá? Falando de ajustes, tá? Ajuste de uma função linear, função quadrática e função cúbica, que é o que a gente vai estar desenvolvendo junto com os exercícios de interpolação, tá? No nosso momento síncrono. Perfeito? Vou estar deixando também já disponível para vocês a atividade avaliativa, para vocês ganharem tempo caso queiram já começar a resolvê-la, né? Lembrando que ela é a última, né? E ela é de 0 a 10 e ela é, então, né, 25% da sua nota final. Não se esqueçam de realizar, certo? Grande abraço, fui. Outro detalhe, tá, pessoal? Caso, né, alguém não conseguiu fazer por algum problema, me avisa, né, alguma das atividades. Se você perdeu alguma das atividades, me avisa, né, conversa comigo, manda ali, eu posso reabrir a atividade para você tentar fazer. Tá? Então, grande abraço, fui.